Pessoal, então nós vamos conversar um pouquinho. Vocês já deram uma olhadinha aqui no tema. A projeção, como é que está lá? Aqui, vamos ver. Você faz parte de algo maior. Muito bem. Esse é o tema que então vai nos acompanhar nesta manhã. E eu vou começar tratando ele com a história desse Tony Z. Eu não sei se vocês já viram, ele é alguém conhecido do meio empresarial. Ele é um homem que se formou naquela famosa faculdade de Harvard, e ele tem uma história de vida muito interessante. Quando ele se formou, aos 23 anos, ele formou a sua empresa, ele começou uma empresa, se chamava Link Exchange, era uma empresa de propaganda online, propaganda na internet, e a empresa foi muito bem, tanto que 2 anos depois, ele vendeu a empresa dele para a Microsoft por 265 milhões. Olha só, uma empresa de 2 anos de idade. E agora, percebe comigo aqui, qual que é a situação que o rapaz está. Ele tem 25 anos de idade e tem mais de 200 milhões na conta. Ele escreveu um livro sobre isso, ele disse, eu tinha 25 anos e eu não precisava mais trabalhar. Você pensou? E aí, o que ele faz da sua vida desde então? Ele comenta que qualquer empreendedor, nessa hora, colocaria lá o dinheiro na conta, reinvestiria e se preocuparia em fazer mais dinheiro, de repente se tornaria aí talvez o homem mais rico do mundo. Mas ele não conseguiu fazer isso. Ele deu uma guinada na sua vida e naquele momento ele começou a estudar o que as pessoas realmente queriam, por quê? Ele tinha conseguido aquilo que ele queria, e tinha descoberto que o que ele queria, ele não queria. Ele tinha descoberto que aquilo que ele tanto buscou não era o que ele realmente queria. E o que ele queria, ele não sabia. E ele começou a buscar o que as pessoas precisam para ser feliz. Então ele sai da área da tecnologia e ele vai para a área da psicologia para estudar o que as pessoas realmente necessitam para se sentirem felizes. E no estudo dele, ele chega à seguinte conclusão. Para se sentirem felizes, existem 3 níveis. O nível mais superficial é o nível do prazer. É quando a gente faz algo que a gente gosta, ou quando a gente compra aquilo que a gente quer e a gente se sente feliz. Mas ele falou, esse é o nível superficial ainda. O nível mais profundo que esse é o nível do engajamento. Quando a gente está apaixonado por aquilo que a gente faz. Quando a gente está contagiado por aquilo que a gente faz, a gente se sente mais feliz. E no estudo dele, olha só que interessante. Existe um nível mais profundo ainda. Que nível é esse? Quando nós nos sentimos parte de algo maior, nós encontramos propósito, e aí ele fala, e aí nós nos sentimos felizes de verdade. Quando a gente consegue se perceber parte de algo maior, quando a gente consegue contribuir para algo maior que nós, mais importante do que nós, algo que vai perdurar além de nós, aí a gente encontra sentimento de propósito e aí a gente encontra felicidade de verdade. Essa reportagem está no blog do Estadão, se vocês quiserem de repente acompanhar. A Super Interessante tem uma reportagem muito parecida com essa, é uma entrevista com o Martin Seligman, que é um psicólogo da Universidade da Pensilvânia, também americano, e ele trabalha a felicidade sobre esses 3 pilares também, e ele diz o seguinte, o erro da nossa sociedade hoje é tentar buscar felicidade só no primeiro pilar, e mais superficial deles, o mais fraquinho de todos. E ele trabalha na reportagem que o que as pessoas realmente precisam, o que a nossa sociedade precisa, é descobrir engajamento e descobrir propósito. Perceber ou achar algo onde possa fazer parte de algo maior. E aí, é algo até surpreendente, mas a própria Super Interessante, que é uma revista de tendência bastante cética, ela também fala que a religião, olha só, é uma revista secular, e ela está dizendo, a religião tem um grande papel de nos fazer encontrar esse propósito, de nos ajudar a nos sentirmos parte desse algo maior. E eu concordo com a Super Interessante. Ela não vai desenvolver na reportagem explicando como isso acontece, mas a nossa fé, ela tem um grande papel
de nos trazer propósito. A fé em Jesus, que nós cremos, que nós vivemos, ela nos ajuda em muito a chegarmos nesse patamar de nos vermos como parte de algo muito maior e importante que Deus está fazendo na história. E nós vamos entender um pouquinho disso hoje. Eu creio que todos nós, todos vocês, têm esse desejo. Você não gostaria de fazer parte de algo importante? Você não gostaria de fazer parte de algo que faça diferença nesse mundo? Você não gostaria de realmente contribuir com algo que faça diferença nesse mundo? Gostaria ou não gostaria? Isso que a gente vai estudar um pouquinho nessa manhã, e vamos entender como a Bíblia nos orienta e nos direciona nisso. Vamos entender um pouquinho mais como a nossa vida se encaixa nisso, com os nossos dons, e vamos entender um pouquinho melhor como as nossas comunidades se encaixam nesse propósito de Deus. Tá bom? Para isso, eu vou ter que voltar um pouquinho e vir lá no começo. A gente vai ter que fazer, eu sei que talvez a gente retrabalhe algumas histórias que vocês já conhecem muito bem, mas para a gente entender um pouco o que a gente quer dizer, a gente tem que ter em mente o pano de fundo, o contexto de onde a gente está falando. Lá no início, a Bíblia vai nos falar que o mundo foi criado por um Deus bom. E esse mundo também era muito bom. E ali o retrato bíblico do mundo no início era algo muito interessante. Os seres humanos viviam próximos de Deus e viviam uma vida plena, em harmonia, algo fantástico. Mas em algum momento da história isso é quebrado. Os seres humanos decidem, em algum momento da história, romper com Deus. E o fruto proibido, ele simboliza isso, era um fruto que simbolizava a relação de Deus com o ser humano, e que quando fosse experimentado, com isso os seres humanos estariam dizendo: Deus, nós não queremos viver contigo, a gente quer viver a nossa vida. O Senhor fez a vida, mas dá 2 passos para trás agora, porque a gente quer viver a vida do nosso jeito. E o que acontece ali em Gênesis 1-11, especialmente no capítulo 3, é o ser humano buscando uma vida autônoma, independente, a parte daquele que fez a vida, a parte do seu Criador. E as consequências são trágicas. Logo depois, o ser humano rompe com Deus no capítulo 3, no capítulo 4, tem família se matando, irmão matando irmão. Até então, não se ouvia falar de homicídio, agora já tem ali na família. E as consequências, parece que elas vão aumentando, e logo depois a gente tem o dilúvio, e mostra que a consequência não é só para a humanidade, mas para toda a criação. É trágica a história de Gênesis 1-11. Depois ainda temos a história da Torre de Babel, que mostra que essa ideia de querer viver para si mesmo, de querer viver do seu jeito, e de tornar não o nome de Deus grande, mas o seu próprio nome grande, é a tendência de toda a humanidade, mesmo depois do dilúvio. Tem um teólogo que é muito conhecido aí, provavelmente dos missionários, a gente trabalha ali bastante na faculdade, se chama Gerhard von Rad, talvez seja conhecido de vocês. E ele diz assim: olha só, se a gente pudesse ter a experiência de ler a Bíblia de Gênesis 1-11, pela primeira vez, sem saber o que vai acontecer depois. Imagina que a gente está lendo pela primeira vez, sem saber o que vai acontecer, sem saber o final da história. Ele disse que se a gente conseguisse fazer isso, a nossa sensação é que o problema vai ficando cada vez pior. Tem o pecado, tem Caim e Abel, tu pensa, nossa, está ruim. Aí vem o dilúvio, nossa, ficou muito pior, mas ainda tem uma esperança, ainda tem o Noé. E aí vem a Torre de Babel e a esperança cai totalmente por terra. E aí o Gerhard von Rad diz: se a gente fizesse isso, a gente teria a nítida impressão nesse momento que Deus iria desistir da gente. O problema parece que vai crescendo tanto que a gente chega ali na Torre de Babel, a nossa sensação é que agora Deus desiste. Mas Deus não desiste. Quando parece que Deus vai desistir de nós, Ele começa uma história com Abraão, que
com certeza, se percebeu parte de algo muito maior. E a gente vai estudar um pouquinho agora a história do Abraão, para a gente entender como nós nos encaixamos nisso. A gente vai ler então Gênesis 11, 31 e seguintes. Quiser acompanhar na sua Bíblia, pode ficar à vontade. Eu gosto de projetar, que daí a gente também tem a mesma versão em mãos, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica bem à vontade. Tá bom? Então, Gênesis 11, 31 e seguintes, diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Até aqui. Temos a história aqui, o chamado de Abraão, um texto que talvez a gente já leu algumas vezes, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Por favor, me ajudem a responder isso. Por que o Abraão foi chamado? Vamos começar daqui. Por que o Abraão foi chamado? O que vocês acham? Será porque ele era muito forte? Talvez porque ele era um homem de muita fé? Será porque ele era um homem muito corajoso? Por que Deus chamou Abraão? Será que ele era uma pessoa muito bondosa? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tem um detalhe aqui que às vezes pode chamar a atenção. Olha só. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus. Nós estamos onde? Em Gênesis capítulo 11, que é a história da Torre de Babel. A terra de Ur dos Caldeus, ela tem uma localização um pouco incerta. Mas os caldeus eram um povo que foi absorvido pela Babilônia. Tanto é que em alguns lugares, quando se fala de caldeus, se usa essa palavra para se referir ao povo babilônico. Ao que tudo indica, a localização de Ur dos Caldeus era exatamente na mesma região da planície de Sicar, onde ficava a Torre de Babel. E aqui não explica por que a família de Abraão está saindo da torre, do lugar onde ficava a torre. Porque já foi explicado. Deus confundiu as línguas. Existiam muitas famílias ali que estavam buscando o seu próprio projeto de vida, tornar os seus nomes grandes. Deus confundiu as línguas e essas famílias começam a sair. Dentro essas, tinha uma família. A família de Terá, que saiu de Ur dos Caldeus, porque ninguém se entendia mais lá. E agora vão para Harã. E quando eles estão em Harã, Deus se revela a Abrão. Sabe o que isso mostra? Que possivelmente a família de Abrão era uma dessas famílias que estava lá na Torre de Babel. E o que eles tinham de especial? Nada. Abraão era um homem de fé? Não, nessa época ele adorava outros deuses. Isso é reforçado pelo livro de Atos. Será que então Abraão é chamado porque ele era bondoso? Não, ele é chamado porque Deus é bondoso. E porque Deus escolhe uma daquelas famílias para fazer história com ela. Diante daquele quadro terrível, seres humanos se afastando de Deus, se dispersando pela terra, e parece que Deus desiste. Não, Deus escolhe uma daquelas famílias para continuar a sua história e continuar o seu plano de redenção. Se a gente lê esse texto agora com toda a moldura de Gênesis 1 até o 11, a gente entende que o Abraão está sendo chamado não só para formar um povo, ele está sendo chamado para fazer parte da história da redenção do mundo. Algo muito, muito maior. Então, pessoal, qual foi o motivo do chamado do Abraão? Graça. Graça.
Não foi mérito, não foi nenhuma capacidade, não foi nenhum merecimento. Foi a bondade e o amor de Deus de continuar a sua história com a humanidade, quando ele tinha todos os motivos para desistir. E olha só, imagina agora comigo, que Deus chegou para você e te disse isso aqui. Imagina aqui comigo. Deus chegou para ti e disse assim, ó: farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Se Deus falasse isso para ti, como é que você ia se sentir? Pensa consigo, pensou? Se Deus falasse isso para ti, como é que você ia se sentir? Olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É um privilégio que o Abraão está vivendo, não é? Que privilégio. O Abraão tem uma chance que as outras famílias da torre não tiveram. Poder experimentar como é bom viver ao lado do seu Criador. Aquilo que seres humanos perderam lá no Éden, o Abraão pode experimentar de novo. Como é bom viver do lado do seu Criador. É um privilégio, não é? Sim ou não? É. Mas aqui a história, ela precisa fazer uma pausa. E se você talvez está bem atento aqui, você vai fazer uma pergunta. E é uma pergunta muito sensata. Que legal que o Abraão está vivendo isso. Que bom que Deus chamou ele por graça, que ele pode experimentar o privilégio da salvação. Mas a pergunta que fica é: e as outras famílias? Vem cá, Jorge, e os outros? Era uma família da torre e as outras? E aquelas que se espalharam pelo mundo inteiro e que vivem longe do seu Criador, como é que elas estão? Como é que elas ficam? Mas Deus não se esqueceu delas. Veja como é que o texto continua. Segunda parte do versículo 3: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus não se esqueceu das outras famílias. Mas aqui existe uma guinada. Até então, perceba comigo, até então é Deus quem age para a salvação da humanidade, não é? Lembra comigo lá, quando Adão e Eva, eles saem do jardim. Quem é que faz roupa para eles? Deus, muito bem. Quando Caim está tentado a fazer mal ao seu irmão, quem é que fala com ele? Deus. Quando ele realmente assassina o seu irmão, quem é que vai de novo falar com ele? Quem é que tenta recomeçar no dilúvio? Deus. Quem é que confunde as línguas na torre? Deus. Mas a partir daqui, Deus vai continuar agindo para a redenção da humanidade, mas junto com a humanidade. Deus vai continuar agindo para a nossa salvação, mas junto conosco. E agora Ele está envolvendo alguém. Ele está envolvendo um ser humano no problema que não foi Deus quem fez, foi o ser humano que fez. E aqui Ele está mostrando para o Abraão que a salvação dele tem um propósito. Deus vai usá-lo para abençoar todas as famílias da terra. Deus vai usá-lo em algo muito, muito maior: a redenção do mundo. Ele vai fazer parte dessa história de redenção que Deus está fazendo com o mundo. Ele tem propósito. Vocês lembram do terceiro nível de felicidade? Propósito. Fazer parte de algo maior é exatamente o que está acontecendo aqui. E ele mostra para o Abraão que a salvação, ela não é só um privilégio, ela é muito mais uma... o quê? Responsabilidade. Olha só, pessoal. A salvação não é só um privilégio, ela é uma responsabilidade. E aqui a gente percebe então que o Abraão está envolvido em algo muito maior, que é a história da redenção. Então ele tem que, como é que ele vai fazer parte disso? Muito bem,
a gente percebe agora no cenário do Antigo Testamento que o Abraão ele vai formar um povo, como a gente sabe, a gente já estudou desde ali da nossa época de culto infantil, e que esse povo, ele não tinha um fim em si mesmo. Deus não fez um povo simplesmente para fazer um povo e pronto. Não, esse povo, ele deveria ser um convite vivo às outras nações, para que elas se voltassem a Deus. O plano de Deus é que as pessoas da terra, todas as nações que se espalharam, elas olhassem para Israel e dissessem: nossa, como é bom viver ao lado desse Criador. O que a gente está fazendo vivendo sozinho? Vamos voltar. Israel deveria fazer isso de 3 formas. Primeiro, vivendo de um jeito diferente. Eles tinham leis muito à frente da sua época, que protegiam órfãos, que protegiam viúvas, que protegiam estrangeiros, que protegiam escravos. Eles tinham ou deveriam ter um jeito de viver diferente. Eles também deveriam demonstrar os atos poderosos de Deus. Aquilo que Deus fazia a eles, eles deveriam demonstrar aos outros, mostrando às outras nações que um Deus vivo, poderoso, vivia ao lado deles. E eles também deveriam adorar de uma maneira que incluísse os outros povos. Você já viu, já percebeu? Quantos salmos a gente tem que fala louvem a Deus todos os povos? Louvem a Deus todas as nações. Você já percebeu quantos salmos usam essa expressão? Porque Israel deveria adorar de uma maneira que chamasse essas outras nações a adorarem junto com eles o Deus verdadeiro. Muito bem. Claro, aqui o Michael Gorin, que também é um teólogo que trabalha a Bíblia em si, um exegeta, e lê a Bíblia a partir desse olhar da missão, ele vai dizer assim, o povo escolhido de Deus não existia para si mesmo, antes existe para a glória de Deus e sua missão, e em favor de outros a quem a missão de Deus é dirigida. O que ele está dizendo aqui? Que o povo de Deus tinha uma razão de ser. Eles não estavam aqui simplesmente por estar. Eles estavam aqui em função de uma missão que Deus tinha outorgado a eles. Ser bênção a todas as famílias da terra. Missão fazia parte do ser de Israel. Se a gente conhece, lembra um pouquinho da história do Antigo Testamento, a gente vê que eles fracassaram nisso. As leis não foram cumpridas. Em vez de demonstrar os atos poderosos de um Deus vivo, eles procuram deuses mortos. E em vez de adorar de uma maneira que incluísse os outros povos, eles se sentem superiores aos outros e não buscam adorar eles, incluir os outros. A gente vê isso de uma maneira muito clara num livro do Antigo Testamento, o livro de Jonas. Lembram? Onde ele é chamado a falar de Deus a um outro povo e ele não vai. Não vai. Ou melhor, vai, mas em situações bem coercitivas, né? Em suma, a gente poderia dizer assim, olha, o povo de Deus do Antigo Testamento aceita o privilégio da salvação, mas não aceita a mais alto, responsabilidade. Perfeito. E qual que é a ideia? Vamos fazer agora um paralelo com o Novo Testamento. Vamos deixar agora esse negócio chegar um pouquinho mais para perto de nós. Jesus Cristo, o Messias, em tudo que ele fez, ele também reuniu para si um povo. Não reuniu? Uma comunidade de discípulos, que depois foi chamada de igreja. Cristãos, não é isso? Reuniu um povo. Muito bem. E por que ele reuniu esse povo? Qual foi o motivo? Será que o Pedro, ele tinha alguma qualidade especial que ele foi chamado? Por que as pessoas do Novo Testamento foram chamadas? Por qual motivo? Por graça. E parece que Jesus Cristo fez questão de mostrar isso, chamando pessoas de índole duvidosa, como era o caso do Levi, que era um cobrador de impostos, chamando revolucionários, como era o caso do Pedro, chamando pessoas de baixa instrução.
Ali mostra que Jesus não chamou eles pelas suas qualidades ou pelo seu currículo, mas chamou eles por causa da sua graça, não porque os discípulos eram bons, mas porque Deus é bom. Agora, chega mais para perto de vocês. Por que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Por que Deus me chamou? Porque eu era bom? Porque eu tinha uma fé extraordinária? Não, Deus me chamou porque Ele me amou, e porque Ele é gracioso, e porque em muitos momentos que Ele poderia ter desistido de mim, e teria todos os motivos para isso, Ele não desistiu. Ele me chamou e Ele te chamou pela sua graça. Muito bem, os discípulos do Novo Testamento experimentam a alegria da salvação, eles experimentam o reino presente na vida deles, não experimentam? E nós? Não experimentamos? Olhando para a sua vida, você não vê como é bom viver ao lado do Criador? Como é bom a gente, quando passa por um problema, parece que tem uma voz dentro de nós que diz: tem alguém cuidando de ti. E isso vive quem vive ao lado do seu Deus, do seu Criador. É bom viver com Deus. É bom quando a gente tem dúvidas, quando a gente precisa de orientação, a gente achar orientação. É bom a gente achar orientações para a nossa vida, de como a gente tem que viver, de como a gente tem que lidar com a nossa família. É bom ou não é? É um privilégio ou não é? Que privilégio que a gente vive. Mas agora a pergunta continua a mesma. E os outros? E os outros que estão vivendo como Caim e Abel ainda? E os outros que não sabem, que estão dispersos pela terra e não sabem como é bom viver com o seu Criador? Como é que eles ficam? Como é que eles estão? E aí a gente vê que Jesus também não se esqueceu deles. Depois da caminhada que Ele faz com os seus discípulos, Ele deixa uma ordem registrada nos evangelhos, em Atos: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Outras versões vão dizer, em Atos, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus não se esqueceu deles. A pergunta é: nós esquecemos? A questão é que nós também não fomos chamados para nós mesmos. Graça e missão são duas marcas que fazem parte do povo de Deus e que a gente não pode abandonar ou esquecer. Fomos chamados pela graça de Deus para uma missão: conduzir pessoas a Deus, sermos instrumento dele na obra de redenção desse mundo. A igreja do Novo Testamento também, da mesma forma, deveria ser um convite vivo a todas as pessoas da terra. Como? Com o seu jeito de ser, diferenciado, com perdão, com amor, com outras características que o Paulo descreveu muito bem no fruto do Espírito em Gálatas, testemunhando dos atos poderosos de Deus, mostrando que um Deus poderoso e amoroso caminha do nosso lado, e adorando de uma maneira que inclua aqueles que não conhecem a Deus. A diferença em relação ao Antigo Testamento é a presença do Espírito Santo a partir de Pentecostes, que, como a gente viu e vê lá no livro de Atos, fez toda a diferença. Isso aqui é reforçado em alguns lugares na Bíblia. Dá uma olhada, eu peguei só 2 versículos aqui, mas isso aparece em diversos lugares na Bíblia, mas eu queria ler com vocês esses 2. Primeiro, Efésios 1:11, segunda tradução, a mensagem. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Olha só, estamos descobrindo o propósito. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Olha só, a nossa vida com Ele faz parte de um propósito maior, de algo que Ele está executando em tudo e em todos. E 1 Pedro 2:9,
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para propósito, qual que é a finalidade de tudo isso? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. John Stott, comentando esse versículo que a gente acabou de ler, de 1 Pedro 2,9, ele vai dizer o seguinte, olha só como ele está interpretando. Mas por que Deus escolheu Israel? Por que Ele nos escolheu? Por que Deus escolheu o George? Por que Deus escolheu vocês? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de um monopólio do Evangelho, mas para que possamos declarar as virtudes, ou excelências, ou poderosos feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso. Para que nós falássemos dele, das grandezas dele, para quem não conhece. E aqui, eu queria dizer para vocês, de uma maneira muito clara, o propósito da salvação é a missão. E às vezes a gente trata a missão como um departamento da nossa vida. Algo que assim, se sobrar tempo a gente faz. Não é. A missão, ela é o propósito da nossa vida cristã. Nós estamos aqui. Nós fomos chamados por Cristo, alcançados do pecado, para isso. Para participarmos com Deus dessa missão de redimir o mundo. De alcançar todas as famílias da terra. Vocês entendem isso, pessoal? Isso não é uma periferia da nossa vida, isso não é uma partezinha da nossa vida, isso não é um quarto da nossa vida de fé, isso é a nossa vida de fé. Nós estamos aqui sentados, tendo o privilégio de estarmos sentados aqui no sábado e de desfrutarmos a vida com Deus, com esse propósito, sermos instrumentos de Deus na história da redenção do mundo. Sermos envolvidos, sermos parte de algo muito maior e importante. Esse é o motivo da gente estar aqui. Esse é o propósito da nossa redenção. E enquanto a gente não viver isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida de vocês, a vida de fé de vocês sempre vai parecer vazia. Vai parecer que falta algo. Vamos dar uma olhada aqui ao Michael Gorin de novo, o que ele vai dizer? A tentação constante ao longo de toda a história de Israel e também ao longo de toda a história da igreja tem sido esquecer o propósito missional da eleição e enfatizar somente o privilégio, a salvação e a posição de receptor. Qual que é a tendência da história? Tanto no Antigo Testamento quanto a nossa. Às vezes a gente fica apontando o dedo para eles dizendo, olha só, que povo incrédulo, né? Mas a tendência deles é a mesma que a nossa. Aproveitarmos o privilégio da salvação, mas esquecermos da responsabilidade. Experimentarmos como é bom viver com Deus, mas esquecermos que a gente está aqui para abençoar os que não estão. Essa é a tendência do Antigo Testamento e essa é a nossa tendência. A ideia, a gente vive no mundo consumista, não é? A gente paga e a gente quer ter um serviço. A gente paga e quer ter um produto. E se a gente não cuidar, a nossa tendência é importar isso também para a nossa vida de fé. A gente vem, contribui, então a gente quer ser servido. A gente quer chegar aqui e ter um bom momento de culto, receber um bom louvor, receber uma boa palavra, ir para casa fortalecido, e quando isso não acontece a gente reclama, talvez a gente procure um outro fornecedor, não sei. Isso não é ser discípulo. Isso é ser multidão. A multidão que cercava Jesus era quem fazia isso. Ser discípulo de Jesus é vir e se abastecer para fazer diferença lá fora, onde o verdadeiro culto acontece. Ser discípulo de Jesus não é cruzar o braço e reclamar que não está sendo visitado, é fazer visita.
Ser discípulo de Jesus não é reclamar que não está sendo bem servido. É vir aqui para aprender a servir. Ser discípulo de Jesus não é só ouvir da palavra, é aprender a falar dela. E isso é muito importante. Como a gente pode fazer isso? O que eu posso fazer? Nós estamos quase chegando na nossa primeira pausa. Eu só quero ainda compartilhar isso com vocês. Obrigado, muito útil. Se eu chego nesse ponto agora, de repente, e penso, e agora? Né? O que eu posso fazer para então contribuir com a missão de Deus? Eu queria trazer duas coisas. Eu sei que aqui nós temos pessoas muito diferentes, com dons diferentes, habilidades diferentes, e essa é a nossa riqueza. Mas tem duas coisas que eu acredito que todos nós, independente dos nossos dons, podemos e devemos fazer. Primeiro delas eu encontro de maneira muito clara no capítulo 4 de Jonas. Deixa eu só retomar um pouco a história de Jonas, que ela me fascina muito. Vocês sabem, Jonas é aquele missionário que daí Deus diz para ele, vá, pregue para Nínive, né? Era para eles falarem que se eles não arrependessem, Deus ia vir com juízo sobre a cidade. O Jonas não quer ir. Aí ele acaba indo para um barco que vai numa outra direção, é jogado no mar em meio a uma tempestade. Quando vai se afogar, Deus o salva com o peixe. O peixe não é castigo, o peixe é misericórdia de Deus, é salvamento para ele. O peixe vomita ele na praia, então ele vai. E a história não acaba aqui, a gente normalmente conta ela até aqui, porque é o capítulo 3, é a história, se você pegar uma Bíblia de criança, ela vai até aqui. Mas tem mais um capítulo que eu acredito que é o mais importante e revela toda a intenção do livro de Jonas, o capítulo 4. Vocês vão lembrar que os cidadãos de Nínive, eles se arrependem. E Deus não destrói a cidade. E o Jonas fica feliz da vida que seu trabalho missionário rendeu frutos. Ou não? Não. Ele fica muito bravo, indignado com Deus. Ele vai para um lugar mais desértico e ele pede inclusive para Deus tirar a sua vida. Lembram disso? E aí o que Deus faz? Deus faz crescer uma plantinha que dá sombra para ele, e ele fica muito feliz com aquela sombra. E no outro dia, uma lagarta comeu aquela plantinha e ela está seca e morta. E o Jonas fica de novo irado. Deus, como tu permite isso? Essa plantinha estava tão boa, eu já não estou sofrendo, que chega. E aí Deus faz uma pergunta para ele. Você ficou triste por causa da plantinha? Se eu devo me importar com uma plantinha que te dá sombra, eu não deveria me importar com milhares de pessoas que moram na cidade de Nínive e não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? E aqui mostra uma coisa. Deus não queria a obediência do Jonas. Se Deus quisesse a obediência do Jonas, o livro teria acabado no capítulo 3, quando ele cumpre a tarefa. Deus não queria só a obediência dele. Deus queria o seu coração. Deus não queria que o Jonas cumprisse uma tarefa missionária. Deus queria que Jonas amasse uma tarefa missionária. Deus queria que Jonas amasse aquelas pessoas perdidas. Deus queria que Jonas amasse aquilo que Deus ama, a sua missão no mundo. Vocês entendem isso? Não é obediência ou não obediência. É amar o que Deus ama. E o livro, vocês podem dar uma olhada em casa, Jonas 4, o livro termina com uma pergunta. Não deveria eu ter pena daquelas pessoas? E termina. E durante anos, eu li aquele texto e eu ficava me perguntando qual que foi a resposta. O que o Jonas fala? Por que o livro termina com uma pergunta? Por quê? Será que o Jonas disse sim, Deus, deveria? Ou será que o Jonas disse não, Deus, tira a minha vida? O que o Jonas falou? Qual que foi a resposta dele? E por que o livro termina com uma pergunta? Parece aquele filme que acabou antes da hora, que você queria vir mais uma cena e não viu.
E um dia eu entendi, o livro termina com uma pergunta, porque é para o leitor responder. O livro termina com uma pergunta, porque é para você responder, para mim responder. O livro foi feito, eu acredito, não para cativar o coração do Jonas, mas para cativar o teu coração. E no final do livro, você descobre que você é o Jonas. E a pergunta quem tem que responder é você. Você ama o que Deus ama? Você ama os perdidos que não estão aqui? Você ama os teus colegas de trabalho que não conhecem a Deus? Você tem compaixão deles? Sabe por quê? Eu acho que é isso, uma das coisas que todos nós podemos fazer. Amar a missão de Deus. Se a gente amar a missão de Deus e ter compaixão pelos perdidos, a gente vai descobrir o que fazer. A gente vai descobrir o que fazer. Se eu realmente tiver amor pelos perdidos, eu vou lembrar de repente no final do culto, convidar aquela pessoa que veio pela terceira vez e está meio perdida na comunidade, para vir lá em casa. Se eu tiver amor aos perdidos, de repente eu vou convidar ali os pais do balé que a minha filha vai, para vir lá em casa jantar, tentar me aproximar deles, para tentar de alguma maneira influenciar eles a Deus. Se eu amar os perdidos, de repente eu vou abrir mão do meu gosto musical, para que isso alcance e chegue melhor a eles. Se eu amar realmente os perdidos, eu vou encontrar meios de testemunhar a eles. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. 1 Pedro 3,15 vai dizer assim, antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. De novo é coração que aparece. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso está em 1 Pedro, e ele não está escrevendo para apóstolos, nem para obreiros, ele está escrevendo para cristãos. Estejam sempre preparados para responder a razão da fé que há em vocês. E eu acredito que a segunda coisa que todos nós podemos fazer é estar preparado, talvez até ensaiado, para de alguma maneira falar da diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida. Tem um evangelista que agora está tendo alguns problemas na igreja dele, mas que alguém que marcou muito a sua época, se chama Bill Hybels. Ele fala assim, quando alguém faz uma dieta, e outra pessoa vem perguntar da dieta, você está fazendo uma dieta? Essa pessoa que pergunta, ela não quer saber a reação dos aminoácidos, ela não quer saber as proteínas, e como é que elas funcionam, e por que o organismo, não quer saber. A única coisa que essa pessoa quer saber é uma coisa: funcionou ou não? Emagreceu ou não? É verdade, ou não é? A única coisa que a pessoa quer saber é emagreceu ou não. Se funcionou, daí de repente ela quer saber mais. E o que ele fala, o Bill Hybels, ele diz assim, olha, você não precisa explicar a justificação, a propiciação de Cristo na cruz, como funciona, como não, mas você precisa estar preparado para dizer uma coisa muito simples: que diferença fez na tua vida? Funcionou ou não? Se você tiver chance de fazer isso, para um colega, para um vizinho, para um familiar, até para os meus filhos, às vezes eu falo isso. Não perca essa chance. Não perca. Então, duas coisas: ame a missão de Deus e esteja sempre preparado para falar da diferença que viver com Jesus faz na sua vida. E agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Nós vamos então nos encontrar em grupos de 4, 5 pessoas. E 4, 5, entende, né, pessoal? Que daí 5, 6 tudo bem, mas 10 não, entende? Daí faz 2. Grupos de 4, 5 pessoas, a ideia de 4, 5 pessoas é que todo mundo consiga falar e se expressar. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões aqui, tá bom? Vou ler aqui, você conhece alguém que se engaja efetivamente na missão? Que características você percebe nessa pessoa? Segunda pergunta: o que aconteceria se as pessoas de nossas comunidades se engajassem assim?
O que você e sua comunidade têm feito para encorajar, capacitar e enviar as pessoas para a missão? Pense consigo mesmo. E aqui talvez não é algo para discutir no grupo, mas algo para pensar você e conversar com Deus. Você pessoalmente tem vivido a fé como privilégio e responsabilidade? Então eu convido vocês agora a fazerem grupinhos, 4, 5 pessoas, vamos conversar sobre isso. Depois a gente vai ter mais um bloco, nós vamos falar um pouco sobre as nossas comunidades. Então se de repente você quer aproveitar esse momento para tomar uma água, ir no banheiro, também aproveite essa pausa, tá bom? Vamos lá, grupos de 5 pessoas conversando sobre o tema, em alguns minutos nós voltamos. Ok. Espero que vocês tenham tido uma boa conversa. Como eu comentei, é normal que a gente não consiga chegar até o final. As perguntas são feitas para não faltar assunto, mas muitas vezes acaba sobrando. Bom assim, mas guarde elas também para a sua reflexão. E agora o que nos aguarda nesse segundo bloco é nós conversarmos um pouco sobre as nossas comunidades, sobre os impactos que isso que a gente viu até agora traz para as nossas comunidades. Até agora a gente viu mais sobre as nossas vidas particulares, individuais, as nossas vidas de fé, vamos colocar assim. E agora a gente vai falar um pouco então mais sobre as nossas comunidades de fé. Vocês já conheciam essa frase que está projetada? Igreja só é igreja quando é para os de fora. Já conheciam essa frase? Essa é uma frase que mexe bastante comigo. Eu acho ela uma frase muito interessante para a nossa reflexão. A gente viu no bloco anterior, vem aqui comigo. A gente viu no bloco anterior que a nossa razão de ser, como povo, como comunidade de discípulos, como igreja, como povo do Novo Testamento, é a missão. Nós fomos chamados pela graça de Deus com um propósito que é a missão de Deus. Se esse é o nosso propósito, se ser discípulo evoca necessariamente fazer discípulos, não faria todo o sentido do mundo a gente analisar as nossas comunidades sobre essa ótica? Você já experimentou você analisar agora a sua comunidade, as programações que vocês fazem, a vida comunitária como ela é, sob essa ótica? Vem cá, a nossa comunidade, ela está sendo eficiente na missão? Ela está realmente, com as suas diversas programações, com as suas diversas iniciativas, ela está cumprindo a razão dela ser? Você já fez esse exercício? Tenta agora analisar por exemplo, o seu culto, a partir do olhar, não de você que está lá há alguns anos, e gosta, e está cativado pelo culto, mas tenta agora imaginar comigo, o seu culto a partir do olhar de alguém que não conhece a Cristo, e que talvez nunca pisou numa igreja, ou que pisa na igreja uma vez por ano. O culto das comunidades de vocês seria um culto que incluiria eles? Lembra que uma das marcas era adorar de uma maneira que incluísse as nações que não conheciam a Deus? Vamos dizer que aquela pessoa, seu vizinho, ou aquele seu colega de trabalho que talvez você já convidou 10 vezes para o culto e nunca veio, imagina que no domingo passado ele foi. Essa pessoa, como é que ela sairia do culto? Ela sairia inspirada? Será que ela se sentiria incluída no louvor? Será que ela compreenderia a mensagem? Será que ela sairia do culto com a impressão de que ela realmente se aproximou de Deus, experimentou da presença de Deus? Tenta agora analisar a comunidade de vocês sob essa ótica. Olha, se é essa a nossa tarefa, nada mais lógico a gente analisar a nossa comunidade a partir dela. A gente fez isso lá em Palmitos. E agora deixa eu também fazer aqui um parênteses. Eu vou nesse segundo bloco, quando a gente vai falar de comunidades, eu vou citar muitos exemplos da minha comunidade lá de Palmitos, e com isso não quero de maneira nenhuma que isso pareça com um sentimento de orgulho para vocês. Eu só posso citar exemplo do que eu conheço, e eu conheço a nossa comunidade.
eu queria citar, e eu tenho certeza que tem bons exemplos em Blumenau, Timbó, Balneário, Benedito e outros lugares. Mas eu só posso citar os que eu conheço. Então eu vou citar daqueles que eu conheço da minha realidade, e a gente já tem vivido e tentado experimentar muito disso do que a gente está falando na prática. E de repente essas ideias podem servir de ideias para vocês também, tá bom? Então, por favor, pensem desse jeito. Lá em Palmitos, agora voltando ao assunto, a gente, por exemplo, tentou agora reanalisar um pouco o nosso culto sob essa ótica, e para nós ajudou muito que no conselho tinha algumas pessoas assim com uma caminhada mais curta, então eles também nos ajudaram nessa olhada. E aí a gente fez algumas mudanças. Por exemplo, na nossa realidade, a gente percebeu que quando as pessoas chegavam ao culto, elas não queriam ser notadas, elas não queriam estar em evidência. E o que a gente fazia? Quando a pessoa chegava e sentava normalmente nas fileiras de trás, a gente dizia, boa noite, você que nos visita, fica de pé, o irmão que está do lado dá um abraço, e todo mundo olhava. E a pessoa lá, chegou gente na nossa comunidade, honestamente, disse, olha Jorge, eu vim, porque você me convidou, mas não fala que eu estou aqui. Falavam assim, porque elas não queriam estar em evidência. Na nossa realidade, pelo menos é assim. E hoje a gente faz como uma saudação geral aos visitantes. Olha, vocês que nos visitam, sintam-se muito bem-vindos. Essa comunidade pode ser a comunidade de vocês também. E vocês voltem sempre que vocês quiserem. Vocês podem fazer parte dessa família. Beleza. Entende? Não estou dizendo para vocês fazerem do mesmo jeito que a gente faz. Eu estou dizendo, analisem o culto de vocês sob a ótica da missão. E sob a ótica daquelas pessoas que não estão lá, para que um dia elas estejam. O louvor. A gente tinha muitas polêmicas lá, e eu acredito que não é só lá em Palmitos, com relação a músicas com mais anos de caminhada, e músicas com menos anos de caminhada, e aí tinha aquela polarização, jovens querendo uma, pessoas de mais idade querendo outras, e o estilo, às vezes era uma questão que a gente não se encontrava, e daí a gente começou a pensar, pera lá, qual que é o nosso objetivo, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos? É conduzir pessoas a Cristo. Então a gente começou a analisar o nosso louvor, não sobre a música que eu gosto e a música que eu não gosto, não com o olhar da música antiga ou da música nova, do volume alto ou do volume baixo. A nossa pergunta é, quais músicas, tanto faz, antigas ou novas, que vão incluir os que não conhecem a Cristo para que eles conheçam? E aí a gente tem músicas que são muito boas, mas que de repente não vão ajudar. Por exemplo, eu vou lembrar de uma música que eu gosto. Diz assim, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Conhecem? Linda música. Mas aquela pessoa que pisou a primeira vez na igreja, o que ela vai entender disso? Nada. Talvez, entende? Com amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E eu tenho certeza que tem músicas antigas que também vão ser difíceis, músicas novas. Então, a gente conseguiu agora, estamos tentando e colocamos, e estamos tentando ajudar as pessoas a chegar nessa conclusão, um ponto de convergência, não tanto faz a sua idade e seu gosto. A gente quer buscar músicas que incluam as pessoas que não conhecem a Jesus, para que elas conheçam. E isso os novos entendem e os idosos também. A pregação. Não que toda pregação precisa ser uma evangelização, não é isso. Mas toda pregação precisa ser compreensível para quem não conhece a Jesus. A gente tem que pregar todos os temas da Bíblia. A gente não tem licença de Jesus para omitir temas da Bíblia. Mas a gente deveria comunicá-los de uma maneira que quem não vem, que quem não tem história de igreja, quem não tem vocabulário de igreja, entendesse. Uma das coisas que a gente faz é projetar a passagem bíblica no Data Show. Talvez seja uma coisa um pouco polêmica, será que o pessoal vai deixar de usar a Bíblia? Eu acredito que não, mas quem vai no culto a primeira vez, nunca leva a Bíblia. Eu até hoje não conheci alguém que veio no culto a primeira vez e levou a Bíblia, mas a gente quer que eles acompanhem. Então a gente tem projetado. Foi uma escolha nossa. Vocês precisam fazer as mesmas? Não. Mas o que eu quero pedir para vocês, se a missão é fazer discípulos,
Analisem a vida comunitária de vocês a partir disso. Uma outra coisa. Eu posso ir num culto de 2 horas. Eu sim. Se eu tiver que participar de um culto de 2 horas, eu vou. E se o culto for legal, eu estou tranquilo. Mais que 2 horas, eu particularmente, já começo a daí, né, olhar um pouquinho para o relógio, mas dependendo até vai também. Agora, a pessoa que não tem vida de comunidade, que não tem o costume de vir no culto, será que isso não é muito para ela? Qualquer lugar que a gente vai, eu marco uma reunião, eu estou na presidência de uma entidade social, eu marco uma reunião ou um encontro, essa reunião, esse encontro tem uma hora de início e tem uma hora de término, e a gente honra isso. E eu normalmente, quando convido as pessoas para uma reunião, eu digo, olha, vai começar às 6h30 e vai terminar no máximo às 8h, tá bom? Tá bom. E no máximo às 8h termina. Será que os cultos não deveriam ser assim também? Analisem a comunidade e os cultos a partir disso. Como é que estão os grupos? Os estudos bíblicos, eles estão sendo ativos na missão? Eles têm um papel nisso? Eles estão conduzindo pessoas a Cristo ou conduzindo pessoas à maturidade para que elas realmente, efetivamente, se engajem na missão? Ou não? Os grupos de jovens, adolescentes, crianças, eles estão servindo a nossa missão, e repara que Jesus não deixou várias tarefas, Jesus deixou uma. Eles estão servindo a essa tarefa que Jesus deixou? O coral. E eu não estou dizendo tira ou coloca, mas analisa sob esse viés. Talvez seja necessário dar um significado novo. Tiveram algumas mudanças que a gente fez que foram muito fáceis e muito rápidas. Tiveram outras mudanças que a gente fez que daí foram mais devagares, porque precisava ser feito assim. Tiveram algumas curvas que a gente fez que foram mais difíceis, que a gente teve que fazer um projeto piloto. A gente deixou, na questão dos estudos bíblicos particular, o grupo de estudo bíblico principal, como sempre vinha sendo feito, e um outro projeto diferente indo junto, e no final todos chegaram à conclusão de que a gente deveria migrar para esse modelo novo, mas foi uma decisão conjunta. O que eu quero dizer é, analise sob essa ótica a sua comunidade. De repente, sejam necessárias algumas reformulações. O que nos ajudou muito nesse processo foi fazer uma mudança. Talvez essa foi o primeiro movimento que a gente fez na comunidade. A primeira mudança que a gente fez foi na reunião do conselho. Eu não sei como é que é com vocês, talvez seja uma característica lá da nossa comunidade, mas a gente perdia muito tempo com questões periféricas. Por exemplo, tinha o almoço da comunidade, a gente ficava uns 50 minutos decidindo quando ia ser, o que ia fazer e qual ia ser o preço cobrado. Na reunião do conselho, 50 minutos decidindo o almoço da comunidade, decidindo se a gente ia cortar as árvores do pátio ou não, decidindo se a gente ia trocar as lâmpadas ou não, ou discutindo a manutenção do carro. O que a gente tem feito hoje? Foi um dos primeiros movimentos que a gente fez, e é um movimento constante. A gente começou a desafogar a reunião do conselho. Para quê? Para que a gente tivesse tempo de refletir o principal, que era a missão. No final a gente estava refletindo carro, casa, construção, almoço, e a gente estava só esquecendo de falar sobre fazer discípulos. Então a gente começou, olha só, hoje tem uma comissão de eventos. A comissão de eventos decide os almoços. E a data muitas vezes é falada junto com o conselho, porque depende de uma agenda maior. Mas eles definem o que vai ser feito, o preço, e eles definem isso, e isso tira aquilo que tomava 50 minutos, hoje toma 5 na reunião do conselho. Existem pessoas responsáveis também pela infraestrutura, pelo trocar lâmpadas, pela manutenção das coisas. Se tem uma coisa maior, chega na reunião do conselho, é como se fosse algo assim, uma segunda instância. Manutenção do carro não precisa ser decidida ali, a gente decide com o coordenador. Se tem algo maior, um gasto maior, aí vai. O conselho, olha só, ele se tornou menos operacional e mais estratégico. Percebe isso? Menos operacional. Os líderes têm uma autonomia maior de decisão, tem comissões que estão sendo formadas. Hoje a gente está fazendo uma comissão social
para planejar iniciativas sociais a partir da nossa comunidade. E aquilo que é maior vem para o conselho. E o tempo que sobra, a gente dedica como primeiro assunto para refletir como a nossa comunidade está cumprindo a missão que ela tem, que Jesus lhe deixou, e como a gente pode fazer isso melhor. Foi nesse espaço que a gente começou a reavaliar o culto, foi nesse espaço que a gente começou a reavaliar as programações, foi nesse espaço que a gente começou a reformular algumas coisas, a dialogar com os nossos líderes. Então, de repente, seja uma boa ideia para vocês que são membros de conselho. Quanto tempo da reunião de conselho vocês estão tirando para conversar sobre a tarefa que Jesus deixou? Então, reorganização da reunião do conselho, menos operacional, mais estratégica, para que a gente conseguisse também reorganizar melhor a comunidade. Isso tem base bíblica? Tem. Dá uma olhada lá em 1 Coríntios, o que Paulo escreve. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Olha só, nesse capítulo aqui, o Paulo está abordando a questão das línguas no culto em Corinto, que estava muito bagunçado. Estava ruim o culto? Para os coríntios, não. Para o pessoal da igreja estava tranquilo. Mas o Paulo pede para eles reorganizar, por quê? Porque se porventura estiver entre vocês um não instruído ou um descrente, ele não vai entender. Ele vai dizer: vocês estão loucos. O Paulo pede para os coríntios reorganizarem a sua comunidade a partir do olhar ao descrente. A partir do olhar daqueles que não estavam ali. O Timothy Keller, ele é pastor, plantador de uma igreja lá em Manhattan, uma das igrejas que mais tem feito diferença na sua localidade, uma igreja presbiteriana. Ele diz assim: os não cristãos não serão convidados ao culto, a não ser que o culto já seja evangelístico. Os cristãos talvez achem o culto extremamente edificante para si mesmos, mas mesmo assim, sabem que seus amigos não crentes reagirão de modo negativo e então nem consideram a possibilidade de trazê-los. Portanto, a melhor maneira de levar não cristãos a um culto é adorar como se dezenas de observadores céticos estivessem presentes. E olha só, se cultuarmos como se estivessem ali conosco, mais cedo ou mais tarde eles estarão. Amém. Que negócio bacana. O que ele está dizendo assim, não espera vir visitante, para daí reformular o culto para ser significativo para eles. Reformula o culto primeiro. Sabe por quê? Porque de repente o nosso culto está muito bom para nós. Mas a gente está lá no culto, a gente está dizendo: bah, que culto, hoje foi bom demais, falou para o meu coração. Mas lá dentro a gente sabe, se o meu vizinho viesse, no entanto, ele não entenderia muito bem o que foi falado. Agora, se é um culto que inclui os de fora, a gente vai pensar assim: puxa, se o meu vizinho estivesse aqui, isso faria diferença na vida dele. E o que o pastor Timothy está falando aqui é isso: muda o culto primeiro, que os convites vão vir naturalmente. Se o culto for significativo para as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que estão aqui vão convidá-las, vão ficar com esse gostinho e vão convidá-las. Então não espera vir gente nova para depois mudar, muda primeiro. Para mim faz todo sentido, mas vamos adiante. Essa questão de reformular a comunidade, de repente ela já está bastante clara. Quero citar aqui uma frase do Sérgio Queiroz, Ed Stetzer. O Sérgio Queiroz, ele é procurador-geral da República e plantador de uma igreja lá na Paraíba, uma igreja batista, que em 15 anos ela tem mais de 8.000 membros. Olha só, né? Cara muito bacana, inclusive ele está na equipe do governo agora também. Ele diz assim:
Um grande segmento da atual população cristã no Brasil acredita que contribuir, construir templos e convidar pessoas para os cultos e programas da igreja é o suficiente para manter a igreja nos trilhos do evangelismo para a nossa cultura. Muitos cristãos acham que se as pessoas perdidas puderem ouvir o pastor pregar, então Deus cuidará do resto. Mas à medida que nossa cultura torna cada vez menos composta por indivíduos que desejam frequentar uma igreja, somos forçados a mover nossos métodos mais para trás na história, em direção a uma abordagem mais antiga para alcançar pessoas. Alguns chamam isso de transição do igreja evangelista do venha e veja para uma igreja missionária pós-cristandade do vai e conte. Isso não quer dizer que o venha e veja tenha acabado, mas que precisamos mais e mais do vá e conte. O que ele está dizendo aqui é que arrumar a nossa comunidade para que ela seja significativa e que a gente consiga convidar pessoas para ela é ótimo, mas não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez menos dispostas a vir a uma igreja. Quem é que de vocês já fez uma evangelização, programou, divulgou e saiu frustrado porque as pessoas não vieram? Isso já aconteceu comigo, e eu penso que não é só Palmitos, aqui o que ele está dizendo, isso é um movimento geral, porque as pessoas estão cada vez menos dispostas a virem. O que a gente precisa fazer então como igreja? Irmos, não é? Entende? Não que o venha e veja, arrumar para convidar as pessoas, esteja descartado. Não, isso também é bom e é importante. Mas não dá para ficar só nisso. A gente precisa pensar em meios de nós irmos até as pessoas para testemunharmos. E isso é muito importante. A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Isso, como igreja, então, nós devemos avançar em direção ao mundo para conduzi-las a Deus e transformá-las. Aliás, transformá-lo, o mundo, né? Isso aí. Então, a gente pode fazer isso com alguns movimentos. Um deles é um movimento comunitário. A gente pode fazer iniciativas conjuntas como igrejas. Sabe, esses dias eu estava vendo no Facebook alguém que decidiu comemorar o seu aniversário na ala psiquiátrica do nosso hospital, lá em Palmitos. Em vez de ele chamar os seus amigos, ele pegou um bolo, refrigerante, e levou tudo na ala psiquiátrica lá do nosso hospital, e comemorou com os internos lá. Parecia aquela parábola do banquete que Jesus conta. E aí, quando eu olhei, eu fui tomado de uma grande tristeza. Era uma pessoa espírita fazendo isso, não um cristão. E aí eu fico pensando, o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo? E aí a gente gasta um monte de tempo e energia pensando como é que a gente pode entreter as pessoas. Enquanto Jesus não disse para a gente entreter elas, Jesus disse para a gente enviar elas. Entretenimento tem que chegar lá fora para todo mundo e sobrando. Então nós começamos a fazer algumas coisas juntos na comunidade que deram muito efeito. No Natal de 2017, o grupo de jovens decidiu adotar o hospital da cidade. E comemoraram o Natal lá com os internos da ala psiquiátrica, se eu não me engano, foi um dia antes, foi no dia 23. Levaram, eu não sei, acho que tinha uns 15, 20 panetones, refrigerante, a gente foi lá, cantou com eles, conversamos, sentaram juntos, perguntaram da história deles, os nossos jovens, eu fiquei tomado de orgulho. O presidente do hospital foi lá ver o que era aquela barulheira e já ficou ali no meio, e quando vi, estava no meio de uma roda de conversa também. Foi um negócio fantástico. No outro dia, alguns enfermeiros que eu encontrava na rua diziam, o que vocês fizeram lá no hospital? Que legal! E os jovens fizeram mais. No dia 24 de dezembro, de noite, eles foram lá no hospital e entregaram um cartão para todos os enfermeiros, dizendo, obrigado por cuidar de nós, mesmo nos feriados. E entregaram para os pacientes que estavam lá também. O pessoal não sabia nem o que fazer. Sabe o que aconteceu? Janeiro de 2018, quando eu voltei das férias, um mês depois, tocou o telefone lá em casa, era a administradora do hospital. Disse, oi Jorge, aqui é a Cíntia, administradora do hospital, tudo bem? Tudo. Viu, a gente queria aprender mais de Jesus com vocês. Vocês topam? Assim, mas é lógico, o que você quer fazer?
Eu queria levar todos os funcionários do hospital aí na Melk para terem uma palestra sobre espiritualidade cristã contigo de 1 hora. A gente vai ter que fazer em 2 noites porque tem plantão, mas eu quero que todos vão. E a gente marcou e fez. 60 e poucos funcionários foram lá na Melk e foi a maior evangelização que a gente já fez, considerando pessoas de fora. Mas a gente foi. Em 2017, a gente decidiu também, nesse mesmo Natal, foi muito legal. Os adolescentes foram no lar de idosos, as crianças também mais tarde, não no Natal, também foram no lar de idosos. Foi experiências maravilhosas. A comunidade, o culto do dia 24, foi comemorado no lar de idosos, porque a assistente social falou que a maioria dos que estavam lá não recebiam visita da família nem no Natal. Então a gente decidiu, então vamos nós visitar. E a gente levou a comunidade inteira lá, tinha um auditório maior que a gente poderia acomodar todo mundo, e a gente fez um culto muito bacana lá, no lar de idosos, no dia 24. Tem uma amiga minha, que é espírita, e que eu já tinha convidado ela, sei lá, mais de 10 vezes para o culto. Aquele domingo, aliás, aquele dia, ela foi no culto sem o convidar. Ela viu a divulgação no Facebook e disse, essa eu não posso perder. E foi. Que coisa incrível. A gente decidiu fazer mais um pouquinho naquele Natal. Aliás, deixa eu contar mais uma do lar de idosos, que foi muito legal. Tinha uma senhora lá que ela andava para cima e para baixo com uma boneca bebê. Ela tinha mal de Alzheimer e eu acredito que ela acreditava que aquela boneca era a filha dela. E ela não saía de perto daquela boneca. A nossa filha Laura viu a boneca, foi correndo lá e disse, me empresta. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu fui correndo para acudir, mas antes de eu chegar, a mulher olhou para a Laura e disse, sim. E as duas começaram a cuidar juntas do bebê. E eu fico imaginando o presente de Natal que aquela senhora não teve. A gente decidiu que naquele ano, todas as pessoas que ganhavam cesta básica da prefeitura iam ganhar uma cesta de Natal. A gente ligou lá no CRAS e disse, olha, a gente quer dar uma cesta de Natal para as pessoas que recebem cesta básica. Quantas pessoas são? Tem 21 em estado mais crítico e mais algumas assim que também se viram, só ganham uma complementação. Está bom. E aí a gente arrecadou e levamos lá. A gente conseguiu arrecadar 35 cestas de Natal em uma semana. Foi um negócio espetacular, foi muito legal. E quando a gente chegou lá, a assistente social chorou. Ela disse, eu estou aqui há anos e eu nunca consegui dar isso para eles. Eu tinha entendido, ela me falou, que vocês iam trazer mais uma cesta básica. E ontem de noite eu sonhei que vocês tinham trazido panetone. E eu acordei desanimada, porque eu pensei, tudo bem, mas tudo bem, cesta básica também ajuda. E quando ela viu a gente chegando com as cestas de Natal, ela chorou. Vá e conte. Não fale só do amor de Deus, mostre o amor de Deus para a sua cidade. Esse ano a gente fez uma coisa muito bacana. Agora o ano passado, Natal de 2018, a gente fez um levantamento das pessoas acamadas do nosso município. As pessoas que não poderiam ir até a praça para ver o Natal, que não poderiam ir até a praça para ver as luzes, e que não poderiam ir a uma igreja, todos do município. A gente conseguiu a lista com a Secretaria de Saúde, a lista estava incompleta, mas a gente conseguiu 54 nomes. E a gente de novo arrecadou então panetone, devocionário, a livraria fez uma parceria muito legal com a gente. E a gente entregou pessoalmente, a gente conseguiu uma rede de quase 40 voluntários, fizemos parceria com o Rotary, a rede feminina da cidade, e fomos pessoalmente entregar, mesmo nos interiores. O pessoal que foi, voltou transformado. O pessoal chegava meio tímido, sem saber como é que ia ser, chegar na casa de um estranho, mas eles voltavam contando histórias maravilhosas. Teve gente que pegou o panetone e disse, é o melhor presente de Natal que eu já ganhei. E o presente não era o panetone, era a visita, o panetone era a desculpa. Vá e conte. Nossos grupos de estudo bíblico, eles estão sendo sempre desafiados a fazerem alguma coisa, não só receberem da palavra, mas fazerem algo. Todos os grupos. Tiveram alguns grupos que ajudaram famílias que estavam com fome. Tinha uma família lá que a gente descobriu que já estava 3 meses sem comer carne. Tinham, se eu não me engano, 7, 8 filhos. E eles então fizeram algumas doações, alguns grupos, a gente começou a se revezar, cada quinzena a gente levava uma doação lá, conseguimos uma geladeira, inclusive, para eles conseguirem estocar as coisas. Os outros grupos de estudo, houve uma líder de um dos nossos grupos que fez um projeto muito legal.
A maioria dos idosos do lar de idosos não recebe nada no dia do seu aniversário. Então eles fizeram uma escala de pessoas para comemorar o aniversário junto com o idoso no dia dele. Levam um bolo lá, levam um presente e comemoram com ele, fazem uma festinha. E os nossos grupos estão se responsabilizando por alguns desses aniversários. Entende, pessoal? A gente não pode ficar aqui esperando as pessoas virem. Se a gente pode ir e fazer algo. Assim, tiveram várias iniciativas, e o que a gente percebe hoje é que as pessoas já estão começando a tomar iniciativas elas mesmas, porque elas entenderam o seu propósito na missão. Isso está ajudando as pessoas a amadurecerem. Vai e conte. Deixa eu pegar aqui o meu passador. Aqui, de novo, eu cito alguns exemplos que de repente podem servir de impulsos para vocês, mas talvez na realidade de vocês vão ser outras coisas. O que eu posso dizer para vocês? Visitem as assistentes sociais dos municípios. Visite a assistente social do fórum, visite a assistente social da prefeitura. Elas vão saber as dores da cidade, elas vão saber quem está sofrendo e quem não está sendo ajudado. E vocês vão ter talvez aí ideias muito melhores que as nossas, que vocês também podem compartilhar com a gente. Mas, em vez, de novo, Sérgio Queiroz e etc., eles vão falar assim, em vez de simplesmente convidar a cidade para ir à igreja, os membros estão comprometidos em levar a igreja à cidade. Esse é o movimento que a gente está falando. Em vez de convidar, a gente está disposto a levar a igreja até a cidade. E isso acontece, o impacto vai começar a acontecer, quando a gente também aprender a fazer, ou a capacitar as pessoas, para que elas não façam isso só num movimento conjunto de comunidade, mas que elas aprendam a fazer isso elas mesmas, aonde elas estiverem. A gente teve algumas iniciativas, que deram algum impacto muito positivo, e foi muito bom. Mas, imagina o impacto que seria, se nós conseguíssemos de alguma maneira, treinar, capacitar as pessoas, para que cada cristão soubesse como testemunhar aonde está, no seu trabalho. Imagina quantas pessoas um cristão da nossa comunidade, os cristãos da nossa comunidade encontram durante uma semana. Quantas pessoas? Quantas pessoas estão nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos, se a gente conseguisse treinar essas pessoas, para que de uma maneira natural elas conseguissem testemunhar de Cristo. Isso seria fantástico. Uma coisa que eu tenho feito, eu achei um espacinho na agenda, empurrei uma coisa para lá, outra para cá, deleguei algumas, e a gente tem procurado se relacionar com algumas pessoas que não são cristãs. A minha esposa e eu. Volta e meia a gente marca um almoço, uma janta, algumas vezes com alguns amigos nossos, que são pais de colegas da nossa filha do balé. E a gente está lá junto, convivendo com eles, convidando, às vezes falando um pouco da nossa vida. Tem nos ajudado a amadurecer muito. Tem um professor meu, pastor também, que ele diz que inclusive na casa dele tem cinzeiro. Ele fuma? Não. Mas ele convida pessoas, inclusive, que são fumantes na sua casa. Talvez é um passo maior, mas é isso. A gente vai se isolar das pessoas ou a gente vai até elas? Pensa nisso. O Timothy Keller, aquele que a gente falou antes, ele comenta que isso deveria acontecer, as pessoas deveriam aprender a falar, a testemunhar de uma maneira natural, diária, através dos relacionamentos que elas já têm. Quando a gente vai falar de evangelismo, a gente logo pensa, vamos entregar panfleto na praça. Se a gente fizer esse movimento de entregar panfleto na praça, que pode ajudar também, a gente vai fazer isso 1, 2 vezes no ano, 3, e vão vir aqueles que sempre vêm para ajudar, porque quem conseguir arranjar uma desculpa, vai tentar escapar. Mas a gente conseguir fazer com que as pessoas, naturalmente, onde elas estejam, conduzam pessoas a Cristo, aí o impacto vai ser muito grande. Se a gente ensinar os discípulos a fazerem discípulos, o impacto é grande. A gente tem a impressão que as pessoas amadurecem na fé quando elas frequentam o culto, participam do estudo bíblico e fazem a sua devocional. Cristão maduro, tá ok, trabalho realizado com sucesso. Não. A maturidade cristã, ela é definida também quando as pessoas se engajam na missão.
Pense nisso então. Como é que a gente vai contagiar as pessoas? Vamos fazer um seminário, o que vocês acham? Normalmente na MEUC, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa em programação, né? A gente tem uma cultura mais voltada para programação, então como é que a gente vai ensinar as pessoas a viverem a missão? Vamos fazer um seminário. Está errado? Não, a gente pode fazer. É o que a gente está fazendo aqui também. Mas não é só isso. O que a pesquisa de missão está falando é que as pessoas vão aprender a fazer missão vendo outras pessoas fazerem. E o que se sugere fazer? Que a gente viva a missão. Que nas nossas comunidades a gente crie um movimento de núcleo para as extremidades, que nem uma pedra no lago. Do núcleo para as extremidades. Um núcleo, viva a missão. Missionário e conselho, viva a missão. Contagie pessoas, testemunhe de Jesus, aprenda a fazer isso, faça isso e compartilhe. Compartilhe com a liderança maior. Aí a liderança maior vai ver isso, não só ouvir, vai ver isso. Vai fazer e vai compartilhar adiante. E aí cria um movimento de núcleo para as extremidades. Como? Fazendo e compartilhando. Fazendo e compartilhando. Por isso que a gente começou essa palestra falando das nossas vidas. Porque se a gente não sair daqui comprometido a viver a missão, não adianta esperar que a nossa comunidade vai fazer isso. Nós como núcleo, como conselhos, obreiros, tem que partir de nós. Para criar um movimento do núcleo para as extremidades. Aqui tem mais ou menos um resumo do que a gente viu até agora. Isso aqui é uma partezinha do quadro que está no livro A Treliça e a Videira, é uma parte, tá bom? Para a gente entender que comunidade nós queremos. E ele coloca assim, ó, comunidade tradicional, comunidade contemporânea e comunidade missional, que está então engajada na missão. Comunidade tradicional, o missionário precisa, qual que é a atividade do missionário? Manter as atividades funcionando e estar nas programações e fazer visitas. Essa é uma comunidade tradicional. Uma comunidade contemporânea. O missionário precisa ser um bom comunicador, atraindo pessoas para si. Uma comunidade missional. O missionário precisa treinar as pessoas de sua comunidade para se engajarem na missão. Percebeu a diferença? Vamos lá. Sucesso é medido através de comunidade tradicional, satisfação dos membros. Está todo mundo feliz? Então está tudo ok. Estamos bem sucedidos. Comunidade contemporânea, frequência nas programações. Tem bastante gente no culto, estamos bem. Como é que a gente mede o sucesso numa comunidade missional? Quantidade de discípulos envolvidos na missão. Pode ter 1000 pessoas no culto. Isso não necessariamente é sucesso. Depende das pessoas que estão envolvidas realmente na missão. O resultado é, comunidade tradicional, consumidores em modo de manutenção. São consumidores da fé, preocupados em manter as coisas no lugar. Na comunidade contemporânea, são consumidores, igual estão consumindo, não se envolvendo, em modo de crescimento. A comunidade cresce, mas ela está fazendo não discípulos, está fazendo consumidores. Comunidade missional, o resultado é discípulos em modo de missão. Discípulos fazendo discípulos. Mais alguns aspectos, e agora a gente já está chegando mais para o final, tá? Então se você já está um pouco cansado, dá uma ajeitada aí, que está tudo certo, já estamos chegando mais no final. Tem um desafio que eu não posso deixar de falar para vocês, o desafio de olhar mais além. O que Jesus vai falar em Atos dos Apóstolos, é que nós deveríamos ser testemunhas em Jerusalém, onde nós estamos, Judeia, Samaria e confins da terra. O que Jesus faz é isso aqui, ó, ele pega o nosso queixo e faz a gente olhar mais longe. Vocês estão aqui hoje porque alguém, em algum momento da história, olhou mais além de si mesmo. Nós podemos e devemos estar preocupados com as nossas cidades, com os nossos bairros, mas a gente tem que lembrar que Jesus está nos chamando para uma tarefa de olhar mais além, para as outras cidades, para os outros lugares. Pastor Ricardo Costa vai dizer, um organismo saudável cresce e se multiplica, cresce e se multiplica. Da mesma forma, uma igreja saudável não apenas cresce, mas também se multiplica. E assim como discípulos fazem discípulos, quem planta a comunidade são
comunidades. Então, pessoal, nós precisamos estar com o radar atento. Se tem chance de nós fazermos discípulos em outras localidades e plantarmos ali comunidades, vamos fazer. Porque alguém fez isso por nós também, e porque é para isso que a gente foi chamado. Isso não é tarefa da MEUC, isso não é tarefa do George, do Carlos, do Marcos, ou de quem quer que for, isso é tarefa nossa, de cristãos. A gente não pode se satisfazer Timbó com Timbó, Balneário com Balneário, Palmitos com Palmitos, Blumenau com Blumenau, e pronto, e achar que é isso, e que bom, a igreja está cheia. O nosso desafio é olhar mais além. E se tem algum projeto que comece em Indaial, Itajaí ou qualquer outra cidade, esse é um projeto nosso, que a gente pode se envolver, participar e apoiar. Recursos. Aí a gente pensa, né? Mas a nossa comunidade é bem pobrezinha, não tem dinheiro para isso aí tudo. Como é que a gente vai fazer discípulos? Não tem dinheiro. Como é que a gente vai plantar comunidades? Não tem dinheiro. Pessoal, eu queria só compartilhar com vocês uma coisa, e eu sei que aqui tem tesoureiros também, e essa é muitas vezes a dor de um tesoureiro. Aliás, pense nesse período de tesouraria como uma área, uma época que Deus quer aumentar a sua fé, tá bom? E acaba sendo assim, né? Os dois momentos que a gente sempre teve uma comunidade lá que tinha problemas financeiros, sempre, até hoje tem. Mas eu posso dizer para vocês com segurança, que os dois momentos que melhor a gente teve financeiramente, foram os dois momentos que mais a gente se doou pela missão. Isso aconteceu especialmente quando a gente assumiu a supervisão diária, o distrito assumiu a supervisão diária, me incumbindo disso, e decidiram se doar por uma coisa que não era deles, e depois, meses depois, a gente teve uma reviravolta financeira na comunidade que melhorou muito. A gente decidiu, alguns meses atrás, a fazer alguma coisa por um município próximo de nós, não tão próximo, está a 80 quilômetros de distância, e tentar fazer discípulos lá. E logo depois a gente também foi surpreendido com uma reviravolta financeira. E isso me mostra uma coisa. Deus quer que a gente esteja comprometido com a missão dEle. E muitas vezes, o primeiro passo é um passo de fé, que a gente precisa dar confiando nele. Se a gente tem os recursos na mão, aí a gente não precisa de fé, né? Às vezes o primeiro passo que a gente precisa dar é um passo de fé. Mas Deus está completamente comprometido com essa missão. Eu tenho experimentado isso. E Ele não vai deixar uma missão séria e comprometida não acontecer por causa de falta de recursos. Ele vai prover. Pensa nisso. E agora, a gente propõe então um exercício prático. A gente agora vai reunir, vamos ter um momento da gente trocar um pouco de ideias. Então, de repente, alguma coisa que você conversou no grupo, você vai poder falar, alguma coisa da sua comunidade, dúvida, a gente vai ter uma troca de ideias agora coletiva. Mas eu gostaria de propor um exercício para as reuniões do conselho de vocês, já que a gente está falando aqui para conselhos. Olha só, na próxima reunião do conselho, conversem sobre como se reorganizar para dar mais atenção em como Deus quer sua comunidade na propagação do seu reino. Reflita, a sua reunião do conselho, ela está tirando boa parte do seu tempo, dando o primeiro espaço, dando a sua prioridade para refletir sobre fazer discípulos, sobre missão, sobre a propagação do seu reino. Ou vocês também, como nós estávamos, estão perdendo de repente bastante tempo com assuntos periféricos e perdendo o essencial. Se for esse o caso, pensem na próxima reunião, tirem um tempinho para relembrar um pouco esse seminário, esse material eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem, e reflitam, vem cá, a nossa reunião está sendo efetiva realmente em discutir a tarefa que Jesus nos deixou? Se não, o que a gente pode fazer para conseguir esse espaço? Outra coisa,
Conversem sobre como viver a missão e contagiar outros discípulos a se engajarem. Eu acho que essa é uma conversa muito boa. Como nós podemos viver a missão? Como nós estamos fazendo? Teve alguma iniciativa interessante? Compartilha. E reflita também como vocês podem engajar e compartilhar isso com outras pessoas. Pensem em resoluções concretas que podem ser feitas a partir desses impulsos. O que vai ser diferente? Eu não quero que vocês saiam daqui dizendo: George, que palestra bonita. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo: que palestra que me deixou incomodado. Que ruim foi estar aqui de noite, essa manhã, porque eu estou saindo daqui incomodado. E que isso aqui não seja só um momento que a gente conversou e depois virou em nada, mas que tenha impulsos concretos na vida de vocês e na comunidade de vocês. E eu quero terminar aqui reforçando uma coisa. A gente não começou falando do Abraão à toa. Eu acredito realmente que vai acontecer um movimento nas nossas comunidades, quando acontecer um movimento nos nossos corações. Isso vai começar na tua vida, na minha vida. Quando a gente se dispuser a realmente viver a missão, se a gente não está fazendo isso ainda. A realmente se engajar e a fazer parte, fazer disso um estilo da nossa vida. Não fazer disso uma tarefa que a gente cumpre, fazer disso o nosso estilo de vida, parte do nosso ser. Quando a gente fizer isso e compartilhar com as outras pessoas, eu acredito que a gente vai contagiando cada vez mais pessoas para um movimento que alcance as nossas comunidades. Amém?